Também. Fala galera do Seasons Podcast, tudo bom com você? Nós estamos aqui para mais um episódio muito especial. E antes de apresentar nosso convidado, né, eu queria dizer que ele é um irmão muito amigo meu. E outra coisa também, se você não assistiu o primeiro podcast com o pastor Gabriel e o segundo com a pastora Mísia, você está perdendo algo muito precioso que o Senhor tem para você. Então, sem mais delongas, né, pastor João, glória a Deus. Shalom. Saúde de palmas aí, pessoal que está assistindo aqui. Queria que tu se apresentasse, né, para quem não Pronto, conhece. diferente dos outros dois participantes que estiveram aqui presentes, né? Um sendo um anjo, que foi chamado de anjo no altar de liberação profética, e a outra que vem diretamente dos Estados Unidos para cá, estou eu aqui, né? Pastor João, né? Sou casado com a mulher mais bonita do mundo, pastora Gabriela, viu? Pastor da igreja também, de adolescente, não pra cima. Vamos mandar. Gente, deixa eu logo te atualizar aqui, porque a gente é muito amigo, e a galera toda que tá aqui é muito amiga. Então, se a gente começar a rir de algumas coisas, vocês entendem, tá certo? Eles acham Mas, enfim, vamos lá. Trazendo um pouco do contexto para vocês, o pastor João, né, hoje lidera o Núcleo Mundo BIM, é líder geral da rede de adolescentes da nossa igreja, Igreja Mães, e a gente trouxe ele aqui justamente para ele trazer um pouco do testemunho, da história de vida dele, aquilo que Deus ele tem queimado no coração do pastor João. E começando já do início, eu queria que tu contasse um pouco da tua infância, antes de ter, até conversando, né, a gente falou sobre o encontro com Jesus que tu teve na tua infância, mas eu queria que tu também contasse um pouco do contexto em que tu cresceu, como é que foi a tua relação com teus pais, com a tua família, como é que era o mini Joãozinho, como é que era ele? Pronto, vamos lá, né? Cara, primeira coisa que queria falar da minha infância, né? Eu não cresci em um lar muito estruturado, né? Como as pessoas geralmente imaginam, né? Onde na verdade é pra ser, né? Eu tenho pai, mamãe, enfim. Eu cresci num lar cheio de mulheres, né? Fui criado assim pela minha mãe, com a ajuda da minha avó, da minha tia, né? Morei muito tempo com os meus primos também. E é uma história assim que eu já conto muito, né? Tanto dentro da igreja, tanto do nosso ministério. Mas como eu não cresci, né, com a minha parte paterna nesse sentido, eu também nunca tive uma figura masculina nesse sentido dentro da minha casa. Mas graças a Deus, dentro da minha casa, dentro da minha criação, sempre teve mulheres muito guerreiras assim nesse sentido. Então, eu fui criado pela minha mãe por meu pai ter saído de casa, não ter tido um relacionamento bom com ela, Mas enfim, dentro desse contexto, teu pai saiu de casa que tinha quantos anos, mais ou eu menos? tinha em torno de 3 anos de idade. Mas 3 tu anos de idade. entendeu o que estava Não, acontecendo ali? Ou foi... eu nem lembro. Eu não lembro. Não é uma imagem que tem fixa na minha cabeça, né? É basicamente assim, meu pai saiu de casa, deixou o bilhete na geladeira, foi embora, minha mãe tomou a frente da minha criação nesse sentido. E assim, eu tenho até uma coisa, até pra elogiar, assim, nesse sentido da minha família de pai e de mãe, né? Que a minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, muito trabalhadora. Então ela sempre se esforçou muito, né? Eu tava até falando no culto esses dias lá no domingo. No domingo eu tava falando, agradecendo assim, tanto a Deus, tava orando me agradecendo, porque minha mãe eu acho que é o maior exemplo que eu tenho de pessoa e de profissionalismo, sabe? Minha mãe ela trabalha em uma empresa dentro de um shopping, que ela é 26 anos mais ou menos, 1998 é o que é 26 anos, né? 26 anos. E dentro dessa empresa, eu sempre cresci vendo minha mãe trabalhando. Então minha mãe sempre se matou assim, de trabalhar para dar o melhor para mim, para dar o melhor para a gente nesse sentido. Nesse contexto era só tu e a tua mãe, então. Nesse contexto, era só minha mãe. Minha mãe também ela é a única pessoa formada da minha família, né? Então ela é formada em administração. E nesse contexto, quando meu pai saiu de casa, minha mãe ela iniciou no trabalho, iniciou não no trabalho, ela já estava nesse trabalho, na verdade, que ela tem 26 anos de trabalho, eu tenho 21, né? E nesse período que ele saiu de casa, eu sei que foi o período que minha mãe mais se dedicou também na empresa, também nesse sentido, de buscar empresa, de buscar melhorar na empresa. Então, minha mãe ela se formou em administração no período que eu era criança, né? Se formou em administração, se tornou gerente da loja, assim, foi um exemplo para mim nesse sentido. E eu não cresci assim com esse amor paterno, não tive relação nenhuma com meu pai paterno. Foi somente minha mãe mesmo e minha família formada por mulheres, né? Contando com a minha, tanto minha avó quanto a minha tia, né? E até um lado. Mas isso, eu queria até compartilhar isso com a galera, isso em Brasília, né? Isso, eu morava em Brasília, eu morava em Fortaleza. Eu vim para Fortaleza em 2017.
mais ou menos. 2017, 18, 19, 20, 21. 2017. Eu vim, acho que eu tinha em torno de uns 13 anos. E minha mãe ela recebeu uma proposta lá em Brasília, de vir trabalhar aqui, de vir viver a vida aqui, e sempre foi o sonho da minha mãe. No começo, especificamente, eu não queria vir. Fiquei com muita raiva. Então, um parêntese, né? Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu tava com tanta raiva que eu tava aqui, mas lá em Brasília o clima é assim, ó. De dia é calor, de frio, de noite é muito frio, né? De noite é muito frio. Então, tipo assim, eu cheguei aqui em Fortaleza à noite, cara, era abafado, era quente. Eu lembro que eu tava lá na Frei Mansueto, lá de frente pro Frangolante com a minha mãe. Eu com raiva, mãe, como é que tu vive numa cidade tão quente? Meu Deus do céu, como é que existe um lugar tão ruim na face da terra nesse daqui? Fiquei cheio de saco da minha mãe. Então, vir pra Fortaleza não foi algo que eu queria e nem sequer imaginava que ia ser um propósito de Deus pra eu estar vivendo a vida que eu vivo hoje aqui, por exemplo. Né? Massa, massa. E dentro desse contexto, eu lembro de tu ter compartilhado, tanto comigo quanto com a galera que a gente anda, sobre uma experiência com Deus que tu teve quando tu ainda era criança e adolescente. Isso. Não. E queria que tu compartilhasse um pouco com a galera como é que foi isso, até para tu também falar um pouco da importância de um ministério infantil bem feito. Pronto. Eu não era uma criança adolescente, na verdade, eu era uma criança mesmo. Tipo, eu tinha 6 aos meus 8 anos de idade, mais ou menos, em torno disso. Então, eu era muito pequeno mesmo. Adolescente mesmo, eu vim pra Fortaleza adolescente. Eu tinha 13 anos quando eu vim pra Fortaleza. Então, quando eu era criança, era até engraçado, né? Que eu cresci num contexto também, onde eu tinha duas pessoas dentro da minha casa que elas têm problemas com dependência química, né? Então, eu ao mesmo tempo, por a minha mãe trabalhar o dia todo, eu sempre fiquei muito sozinho. Então, eu sempre fiquei muito tempo sozinho dentro de casa. Eu não tinha muito esse contato com muito tempo da minha mãe. Minha mãe também trabalhava em shopping, em comércio. Quem trabalha em comércio sabe o quanto Puxado. é puxado o comércio, é puxado o trabalho, mentalmente também. Então, tipo, quem trabalha em comércio sabe que não é só puxado o tempo que você dedica lá, Sim, mas quando sim. você chega após, a sua cabeça às vezes só pensa nisso. Você trabalhar com metas, enfim. Então, eu passei muito tempo da minha vida sozinho. É uma realidade assim mesmo, dentro da minha casa, passei muito tempo sozinho. Não por culpa da minha mãe, pelo contrário, por conta que ela era muito trabalhadora e queria dar o melhor para nós, né? E foi uma vencedora, né? Eu passei muito tempo sozinho nesse sentido. E nesse período eu ficava muito tempo na rua. Então eu sempre tive uma vivência grande na rua mesmo. Então eu jogava bola na rua, saía, meio passava. Eu tinha uma rotina criança, pra vocês terem ideia. Por exemplo, nas minhas férias, eu saía 10 horas da manhã pra brincar, eu voltava 11 horas da noite. Tipo, era nesse papo, eu voltava 11 horas, porque 11h30 minha mãe tava em casa. Ela não podia saber que eu passava um dia fora, tá entendendo? Ela não podia saber. Então, quando eu chegava em casa, eu tirava todos os rastros que eu passei o dia fora, né? Você tava em casa que horas, João? Aí eu, desde pequeno, né, também aprendi a mentir, né? Só fui. Aí, não, mãe, eu cheguei aqui, 5 horas da tarde eu tava em casa, sendo que meia hora antes eu tava na rua, assim, brincando, fazendo as coisas de criança nesse sentido. E por eu ter crescido na rua também, eu ao mesmo tempo vi muita coisa errada, né? Dentro de casa também, sem ser pela parte materna e pela parte, como é que eu posso dizer? Pela parte das mulheres de casa, eu tinha algumas partes de homens dentro da minha casa muito ruins, né? Onde muito cedo mexeram com droga. Então, eu tenho parentes que moravam comigo, que com 12, 13 anos de idade já usava droga. E a vida ali deles foram andando naquele sentido, né? E o que se esperava um pouco era que iria acontecer a mesma coisa comigo também. Tanto que uma das coisas que minha mãe até falou, ela fala assim, né? Diz ela, né? Eu não acho que seria acontecer, né? Mas ninguém sabe, né? Sim, sim. Ela fala que se a gente não tivesse vindo só por Fortaleza, eu não tinha ficado na igreja que eu tava. E que eu tinha provavelmente mexido com droga, né? Aí eu não sei. Também tive uma vivência com droga também nesse sentido. Nunca usei nada muito entorpecente assim, muito sério nesse sentido. Já cheguei a fumar maconha e tal, mas crack, cocaína, enfim, essas coisas nunca usei. Já fui aviãozinho também. Eu não sei se as pessoas já sabem disso, mas quando eu era criança, às vezes eu queria ir para lan house, eu queria fazer alguma coisa, eu queria comprar um picolé, então teve um períodozinho quando eu era Por não criança que ter o eu... dinheiro, tu. Por não ter dinheiro, não querer pedir também. Não queria ficar pedindo, não queria estar atrapalhando, enfim, eu sempre fui uma criança assim, que não gostava de atrapalhar muito,
Sempre fui muito. Nunca fui de pedir coisas exageradas pra minha mãe, nesse sentido. Então, eu sempre gostei também de trabalhar, de conquistar as coisas, de ter o meu dinheiro, de ter as coisas, isso desde pequeno. Tanto que eu não tinha. Eu não precisava, né, nesse sentido, mas já teve momentos de que eu, criança, queria ir pra Lan House, queria jogar com meus amigos, e eu cheguei a viajar carro, cheguei a fazer as coisas, consequentemente, eu também, por um período, também fui aviãozinho. Então, levava droga pra E, galera, a e gente me dava tipo, uns R$ 5, R$ 3. e dentro desse lugar de andar na rua, conhecer alguém da igreja para entrar nesse Pronto. ambiente. Aí nesse período, quando eu tava fazendo essas transações assim para os caras lá do bairro, eu lembro que eu tinha um amigo que tinha uma mãe, né? Que o nome dela é Judeine, né? Só que a gente chamava de Dengue, né? Tia Dengue. E ela tinha uma cela de criança na casa dela. Então, assim, ela chegou e o filho dela era filho de. Assim, a gente tem a nossa igreja uma visão de células, né? Então a gente tem uma visão de que a pessoa ela é pastor da célula dela, né? Sim. Consequentemente, ela era pastora da célula e o filho dela era o filho dela, né? Então, meu filho, ora, vai chamar a gente. Não, mãe, vai chamar a gente, então vai. E uma das pessoas fui eu. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fiz uma. Eu até tava falando com ela esses dias, né? Tá legal que eu mandei uma mensagem pra ela e falei, ó, eu virei pastor e tudo, filho da pastor, tô na igreja firme e forte, casei e tudo. Ela, olha que bem, ela mandou um ótimo assim, João. Eu lembro no dia que você chegou aqui em casa e na célula, e quando você chegou na célula, você falou assim, olha, eu não sei de que religião você. Ela disse que eu cheguei assim, né? Eu não sei de que religião você, não sei se eu vou ser espírito, se eu vou ser macumbeiro, se eu vou ser católico mesmo, se eu vou ser evangélico, eu não sei, eu tô decidindo ainda. Aí ela, não, tá bom, fica aí e tal, vê se você gosta, tudo. Eu falei assim, pois é, eu quero visitar tudo qualquer canto. Quero visitar tudo qualquer canto, quero ir em terreiro, quero ir. Eu falei, e eu pivete, entendeu? Eu Claro. tinha tipo Sem 7 a anos de compreensão. idade. É. Aí nesse período fui parte da célula, eu Uhum. fui pra célula. E nessa primeira célula que eu fui por causa do lanche, né? É o ideal. De E criança até qual o era o lance? Você jovem, lembra qual era o lance? não lembro. Eu acho que era bolo. Bolo, né? Qual barato, né? Bolo, refrigerante, era umas 20 crianças, Pipoca. pipoca. Então, mas eu ia, se botasse lá paçoca, eu tava lá também. Era lanche de graça, eu passava o dia fora de casa, tinha que comer algum canto, né? Verdade. Aí eu fui pra célula, nessa célula, eu lembro que foi a primeira vez que eu tive um encontro com Deus mesmo. Tipo, eu acredito que nosso país, nosso país ele é muito cristão, podemos dizer. Eles conhecem quem é Jesus, eles sabem quem é Jesus, né? Mas é até uma frase que mudou minha vida espiritual. Quando eu entrei até no monte, foi que nosso país ele é muito familiar de Jesus, nós precisamos ser íntimos de Jesus, né? Então, desde pequeno eu já sabia que era Jesus, sabia que ele tinha muito por mim, eu era católico, ele contava a história pra mim, eu ia para as coisas assim que tem uma basezinha parecida, né? E eu já entendia isso, só que eu não entendia que Deus ele estava tão perto e que Deus ele queria fazer parte da minha vida. Então, eu lembro quando eu era criança, eu tava lá, ela botou um louvor na televisão, começou a orar na cabeça, e foi uma oração assim fervorosa. Primeiro a gente brincou, ela cansou a gente, brincou, fez o quebra-gelo. Teve uma Eu cheguei tática, né? tímido, eu cheguei tímido, ela teve o quebra-gelo, eu fiquei animado. Aí depois de ter alimentado a gente, ela foi lá e falou assim, ó, agora nós vamos ouvir a palavra, vamos orar. Ela deu uma palavra, muito dinâmica ela. Entendi a palavra, era muito pequeno, muito criança, mas eu consegui entender o que ela estava passando. Eu não lembro especificamente o contexto da palavra, mas eu sei que ela estava falando sobre paternidade. Sobre Jesus, sobre Deus, ele querer ser o nosso pai, sobre querer fazer parte da nossa vida e tudo. E eu lembro que ela, naquele momento, quando eu era criança, ela pôs a mão sobre a minha cabeça, começou a orar, começou a entregar coisas na minha vida. Entregou que Deus ele iria cuidar de mim. E foi uma palavra profética que eu recebi dela também. Né? Eu recebi uma palavra profética de que eu ia ter uma família boa, de que eu ia ter uma família Glória a Deus. estruturada. Naquela época eu tinha recebido essa palavra dela. Eu lembro que eu fui muito impactado, eu lembro que eu chorei muito. Eu lembro que eu cheguei em casa assim criança, não criança, Impactado, né? 6, 7 anos. Minha mãe chegou 11h30 assim, tava calado, não tava assistindo nada. Minha mãe achou estranho. Ela, o que foi que aconteceu? Não, meu filho, sério, tudo, e aconteceu isso, isso, isso. Minha mãe ficou muito feliz. E foi a primeira vez que eu tive um contato com Jesus, foi nessa idade. Foi quando eu tinha em torno de 6 a 8 anos de idade. Foi até lá na Igreja Videira do Pastor Aloysio, lá de Brasília. Só que ele é de Goiânia, né? Então foi debaixo da cobertura dele, ali em Brasília, Sim, na sim. Igreja Videira. Eles têm um trabalho muito bom com crianças. E eu fui muito impactado pelo Ministério Infantil. E isso influenciou muito
na minha conversão, né, na minha facilidade. Se bem que sempre quem tá voltando para a igreja futuramente nunca tem essa facilidade assim, mas eu sempre fui uma pessoa que teve muito. Teve uma semente plantada ali. Teve uma semente. Então, por exemplo, eu chegava no culto, eu não, mesmo estando desviado, isso já indo bem mais pra frente, eu não era um cara que ficava assim, acho que a pessoa vai se lembrar, mas eu não era um cara que ficava, tipo, que não sabe o que fazer, né? Sim. Tipo, Já sabia como não, interagir com o ambiente. eu entendo. Eu levantava aqui minha mão, botava a mão aqui no meu coração bem baixinho, levantava minha mão aqui, ó. E eu meio que fazia uma oração assim mesmo. Eu realmente fazia isso quando eu fui pro monte, eu fiz isso. Tímido do jeito que eu era, claro, que eu não conhecia ninguém, não entendi o que estava acontecendo, só tinha começado a voltar a ir para a igreja, mas eu não era um cara que era inacessível, que tinha um coração de pedra, não. Então, isso foi uma semente que me ajudou muito nessa época. Aí uma coisa que eu queria que tu compartilhasse com a galera era porque tu contou um pouco da tua infância, né? Ali em Brasília e tal, brincando na rua, falou sobre a célula. Eu queria que tu transicionasse, até tu citou, né? Sobre o momento que tu veio aqui para Fortaleza, essa tua adolescência antes de entrar na igreja. O que que tu acabou passando e vendo e tu entendeu até o ponto de tu entrar e se converter realmente para Jesus? Como é que foi esse processo? Essa caminhada mundana durante um tempo? Até ter o momento que você teve um encontro. Pronto. Que eu me lembro assim, foi quando eu vim para Fortaleza, eu tava na igreja, mais ou menos, tava mais pra lá que pra cá, Frio. tava frio, muito frio, eu era uma criança também. E lá dentro da igreja que eu tava, eu particularmente, não a igreja, por eu ser criança, eu não gostava muito de ler a Bíblia. Então eu não entendia muito o que o Evangelho dizia, o que a base das escrituras eu não entendia muito, mas eu gostava de estar ali, eu gostava às vezes de ouvir, eu gostava de ver os teatros, eu gostava da oração, era uma coisa que eu gostava de sentir Deus. Então, quando eu vim para Fortaleza, minha mãe teve um dia, foi até engraçado, porque eu tava bem assim, tava bem mal na igreja, mas tava voltando a ficar meio bem assim, tava gostando de ir, voltando aí, tava bem frio, mas tava voltando, tava animado. Aí minha mãe, ela tava lá em casa fazendo uma ligação, uma entrevista. E eu fiquei, não entendi muito, mas eu entendi que ela tava falando uma coisa de ir pra fora. Eu fiquei olhando, fiquei meia hora olhando. Ela passou uma hora lá, eu fiquei só olhando ela fazendo essa entrevista. Aí, quando ela terminou, eu falei assim, mãe, que história é essa de se mudar pra Fortaleza? Aí minha mãe, não, a gente não vai não, tem nem perigo eu passar disso aí. É tipo uma vaga pra 1.000 pessoas. Não tem como passar disso aí, a gente não vai pra lá, pode ficar tranquilo. Eu fiquei em paz. Vou Em ficar com paz. meus amigos Vou aqui, ficar de boa aqui, ficar na minha na igreja. igreja que eu tô. É, E nesse período, eu lembro que eu tava. Quando eu fui. Eu tava me formando num curso que tinha na igreja. Aham. Aí foi quando eu recebi a notícia, minha mãe falou a notícia nesse dia, que a gente ia embora pra Fortaleza. Lá no dia. Eu fiquei até hoje eu tenho raiva, porque ela Ficou podia triste? ter esperado eu chegar em casa, né? Ah, tá. Porque na hora, mano, eu fiquei tão triste. Eu comecei a chorar muito. Eu não queria ir embora, de jeito nenhum. Não, eu vou morar com a minha avó, não queria. E a galera pensava que eu tava chorando, porque eu tava cheio de Deus no curso. Então, tipo assim, eu passava chorando, a galera falava assim, Glória a Deus. glória a Deus, meu filho, você é tão pequeno, cara, Tão tu tem cheio do Espírito futuro, Santo. cheio de Deus, e eu aqui chorando porque eu ia embora. Aí eu lembro que eu cheguei na minha mãe e falei assim, não, não vou morar com a minha avó. Aí eu cheguei na Dainha, né, eu falei assim, ei, não, eu vou morar aqui com a minha avó, vai dar certo, minha mãe vai só, aí meus primos tudinho moram com ela, por que que eu não posso morar também? Aí ela, não, vai dar certo, aí fala com a sua mãe me apoiando, né? Aí teve um dia que minha mãe conversou com ela, aí ela veio falar comigo, ela, ei, João, vem cá. Aí eu passei a escutar muito ela, né? Aí ela falou, ó, eu me coloquei um pouco no lugar da sua mãe, sobre ela ir pra Fortaleza, e eu fiquei me imaginando isso sem meu filho, né? E eu queria te apoiar realmente a retomar essa sua decisão de ir e tudo. Aí minha mãe na época até falou, ai meu filho, vou comprar um cachorro pra você. Você nunca teve um cachorro, vou comprar um cachorro pra você. Hoje eu tenho um gato e eu nunca mais eu quero ter nenhum tipo de animal dentro da minha casa. Isso aqui é uma bagunça Olha aí, ó. demais. Lembrando que tem uma pessoa muito importante nessa decisão dele nunca ter um animal aqui nessa sala. Um terror. Era meu sonho ter um animal. Eu não queria ter um gato. Depois eu vou falar aqui por que eu não queria ter um gato, porque eu não gostava Beleza, dele. deixa eu pro final. Hoje, eu Passa aí. gosto. Não, hoje eu gosto do meu gato. Gosto, mas eu, assim, ele faz uma bagunça, ele morre. Eu não fico aquele negócio assim, né? Faz bagunça.
Aí eu doido pra ter um animal, não, vamos, vou dar um animal pra ti, vou dar um cachorro. Até hoje eu tô esperando esse cachorro da minha mãe. Até hoje eu tô esperando esse Manda um cachorro. recado pra mãe, esse cachorro. Não quero mais, não. A melhor coisa que você fez na minha vida não ter colocado esse cachorro dentro da casa, porque eu não ia cuidar, eu não ia querer juntar a bosta dele, xixi dele. Não ia querer fazer isso. Então, muito obrigado por não ter te dado. Até nisso você foi sábia. Vai isso aí. Mas eu cheguei aqui em Fortaleza. Aí tive aquela briga, né, com o calor. Eu vim pra cá, foi mó chororô. Eu falei assim, não, eu vou voltar. Eu vou voltar. Aí todo mundo, aí minha mãe, não, daqui a 2 anos a gente volta, meu filho. 2 anos a gente volta. Aí eu, tá bom. Aí eu falei pra Deus assim, não, pode voltar, daqui a 2 anos eu volto crente. Falei, aí eu volto crente ainda, vou ser crente ainda e tal. Aí eu vim pra cá, pra Fortaleza, tive uma briga com calor, fiquei com raiva. Eu cheguei aqui, não, compre minha passagem de volta, não tem como comprar sua passagem, meu filho, você já tá aqui, já fiz transferência de colégio, tu vai ter que ficar lá, pelo menos um ano tu vai ter que ficar. Eu tava só baixando os anos pra eu me não ficar com raiva, né? Não, pô, então é só um ano que eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei um tempinho lá, fui no colégio. Aí eu sempre fui um cara, mano, que eu fiz amizade fácil. Eu nunca fui um cara, por exemplo, eu passei a minha infância muito só, dentro de casa. Mas eu nunca me senti sozinho nem solitário. Isso é até uma coisa sobre mim. Eu não tenho testemunho, tipo assim, caraca, eu era sozinho, eu era depressivo, eu tentei me matar. Tipo, não, nunca tive essas coisas, nunca tive crise de ansiedade, essas coisas, nunca tive. Então, por exemplo, mesmo eu não tendo acabando por conta da situação da vida, eu não conseguia, às vezes, ter minha mãe muito presente todos os dias dentro da minha casa, passando mais tempo comigo, eu sempre tive muito amigo. Sim. Muito amigo, fiz amizade, sempre fiz uma amizade muito fácil. Só que a primeira barreira que eu tive em Fortaleza foi ter muita dificuldade de fazer amizade. Sempre nos colégios, no primeiro dia, eu já tinha um melhor amigo, eu já tinha amizade, tudo. Quando eu vim pra cá, um dia, eu calado na minha, não queria muito se envolver com o povo. Aí, a galera também não tava gostando muito do povo e tudo. Aí eu indo, voltando. 2 dias nada de amizade, 3 dias nada de amizade, eu só na minha, do time, esperando chegar até mim, né? Porque lá em Brasília, eu gosto de falar isso, né? O povo ele é mais. Eu acho o povo um pouquinho mais pra frente em algum sentido. Não sei se era também o contexto, não posso generalizar que lá é assim, aqui é uma coisa, mas pelo menos no colégio que eu tinha, que eu estudava lá, pô, era mais pra frente, e no colégio que eu vim estudar aqui, eles não eram muito, né? Então, eu fui pra lá, e quando eu fui pra lá, eu fiquei, na primeira semana eu fiz amizade, na segunda semana eu fiz um amigo. Aí, não era o David, tá? Pra quem tá pensando que é o David, não era o David, esse meu amigo que eu fiz aqui em Fortaleza, era outro amigo. E eu fiquei muito amigo dele, ele era muito tímido também. Eu sempre gostei de andar com os nerds, mas ao mesmo tempo eu também andava com a galera legal do colégio. E os nerds não são nerds. Não, os nerds são legais, só que o povo não gostava muito dos nerds, eu gostava, entendeu? Entendi. Mas eu gostava de ver anime, eu gostava de fazer as coisas. Quer me queimar, irmão, com meus amigos? Não. Eu sempre gostava de ver anime, eu gostava de ver as coisas, então eu sempre gostei muito de andar com eles e com outra galera, porque eu também jogava bola, fazia as coisas, enfim. E quando eu tava nesse período, eu lembro que eu passei primeiro mês e o segundo mês me esforçando para ser crente. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Aí a grande pergunta é, por que tu não foi procurar uma igreja e tudo? Eu só queria se fosse a igreja que eu participava. Entendi. E a igreja que eu participava, eu acho que ela era lá na época, na Barra do Ceará. E eu morava ali na Centro do Morro. Mais ou menos ali naquela época eu morava Mas tu ali. chegou aqui meio playboy, né? Vamos falar a verdade. Não é que eu cheguei playboy, minha mãe chegou muito ousada. Não foi Muito tu que era ousada. playboy, tua mãe chegou Minha lá. mãe chegou ousada, depois a Entendi. gente se estabilizou, né? Mas aí eu fui pra lá, aí toda vez que eu pegava Uber, mano, era 30 conto. 40 conto pra ir, 40 Aí conto chegou pra um voltar. momento que não 80 tava mais reais. entendendo, né? Eu só ia no domingo. Aí eu ia no domingo, ia pra lá e tudo. Aí chegou um tempo que eu falei assim, mano, não dá pra ir não, eu não tá tendo dinheiro pra eu ir, porque a gente morava num canto muito caro. Então a gente ficou muito apertado. E longe de onde era a igreja? Muito longe de onde era a igreja, eu não queria outra. Eu era muito orgulhoso nesse sentido, não queria outra de jeito nenhum, não queria outra de jeito nenhum, não pensava em outra, não queria outra. Eu falava pra mim, eu era tão imaturo assim, porque eu era criança, né? Mas também eu era tão imaturo acerca da palavra assim, que eu falava, não, eu prefiro ir pro mundo que ir pra outra igreja. E eu só que eu queria sempre ficar colocando a culpa na minha mãe por ela ter me tirado do lugar onde eu tava. Sempre foi isso na minha cabeça, então eu sempre ficava falando essas coisas
por conta da minha mãe. Então, não indo para a igreja, não lendo a Bíblia, não tendo uma liderança, não tendo alguém que me ajude, não tendo o corpo de Cristo. E eu muito pequeno também, né? Tipo, 12 anos, consequentemente comecei a ir pro mundo, né? Comecei a andar com a galera lá. é, foi aqui em Fortaleza especificamente que eu comecei a fumar maconha. Por exemplo, não sabe, mas eu fumava maconha todos os dias, né? Era uma prática minha mesmo, eu só não fumava antes do treino, sempre fumava depois, né? E sempre escondido da minha mãe, né? Ela que só soube quando eu contei pra ela lá, quando eu saí do encontro com Deus, né? Então eu comecei a fumar maconha, comecei a ir pra festa, muito mais do que eu, às vezes. Mas sempre tive uma. Sempre sabia o que era muito errado, porque como eu tinha uma vivência muito grande na rua lá em Brasília, por conta da minha família, também dos meus primos, da galera, eu sempre entendi o que era isso, o que era aquilo. Então eu comecei a entrar, comecei a fumar, comecei a fazer as coisas, e o que me ajudou muito foi o esporte, né? Então eu comecei a jogar vôlei aqui em Fortaleza. Atleta profissional, melhor do Ceará, campeão. Fui campeão cearense uma vez só. Vou falar isso muito não, porque a galera fica vendo aí, né? Eu fui campeão cearense. A minha vida atlética, ela Foi breve, né? Foi rápida. foi breve, mas foi muito boa. Foi 3, 4 aninhos, né, que eu joguei vôlei. Era muito ruim. Treinei, história de Naruto mesmo, né? Treinei, fiquei bom. Não foi na Bíblia, Quando né? eu Não vi foi que... crescendo de glória em glória, Não, foi. foi Naruto. Treinei, fiquei bom, fui melhorando, joguei bem, comecei a treinar bem, fui campeão cearense. Quando eu fiquei bom, eu saí, né? Ah, ficou bom, eu Quando eu saio por fiquei bom, eu cima. saí, foi. Entendi. Aí, aí eu comecei a jogar vôlei aqui. E foi na época do vôlei que eu entrei na igreja. Pronto. Resumidamente foi isso. Aí, pronto. Como foi essa tua trajetória? Para quem não conhece, essa questão do tava jogando vôlei e tal, tava no mundo e transicionou para a igreja. Foi muito abrupto para ti ou tu sente que tu, por já ter uma vivência cristã, foi algo mais tranquilo? Tu teve que abrir mão de muita coisa, ou tu já sabia que quando tu se convertesse, não, isso aqui realmente tem que mudar e como é que foi para ti essa entrada na igreja? Cara, Teve que sacrificar muito? eu tive que abrir mão de muita coisa, principalmente no sentido porque eu tinha acabado de começar a viver minha vida de pecado muito intenso. Acabado não, né? Tipo, uns 5, 6 anos. 5, 13, 14, 15. Não, 4 anos. Então eu tinha acabado de viver os 4 anos mais afundados, assim, no pecado. Eu comecei a provar do pecado, né? Uhum. Comecei a desfrutar do pecado e vi que era bom, vi que era maravilhoso, gostava. Então, enfim, essa transição, para mim, ela foi muito difícil. Em que sentido, né? Eu foi aleatório, né? Quando eu entrei na igreja, não era o que eu tava pensando. Por eu ter já vivido alguma coisa bem antigamente, meus planos da minha cabeça eram o quê? Mas eu vou ver minha vida aqui, não vou me envolver com Deus agora, porque eu já sabia que eu precisava abandonar muita coisa, então eu não queria. Naquele momento eu não queria, era algo que eu não queria de jeito nenhum. E na minha cabeça, tem uma cabeça que muita gente. Mas tu tinha consciência de que, tipo, não vou entrar na igreja de qualquer jeito. Se eu for entrar é porque realmente eu vou ter que abdicar de muita Isso, eu coisa. vou abdicar de muita coisa, e no momento eu não E quero, eu não justamente por consigo, eu isso tô que tu não gostando. queria. Não queria, de jeito nenhum. Não pensava, então eu não procurava igreja. Não ia pra nenhum canto. Minha vida, eu tava assim, não, vou ver a vida que eu tô vendo agora. Vou ficar aqui indo pras festas, vou ficar aqui treinando treinando o esporte, fazendo as minhas coisas, ficando aqui com as minhas amizades, enfim, vou ficar aqui na minha vida. Eu não pensava em voltar pra igreja naquele momento de maneira nenhuma, mas eu tinha uma vontade no meu coração de futuramente, eu mais adulto, aquela visão que muita gente hoje tem fora da igreja, né? Tipo, Ah, se você pega. um dia eu Um volto. dia eu vou, um dia eu volto, um dia eu vou. Então, por exemplo, eu lembro quando eu entrei na igreja, só dar esse parênteses, daqui a pouco a gente volta. Mas lembro quando eu entrei pra igreja, eu tava conversando com uma menina que era amiga minha, eu falei assim, cara, o que te impede de querer tanto ir pra igreja agora? Porque ela era muito resistente, chamava muito ela, falou assim, não, eu não tenho vontade, eu acredito em Deus e tudo, mas eu não tenho vontade agora. Eu acho que isso não é momento de viver agora na minha vida. Isso é pra eu viver quando eu ficar mais velho, quando eu tiver filho, quando eu tiver realmente um casamento, que é uma coisa que eu sonho, mas não agora. Agora que eu ficar curtir, quero fazer as coisas. Então o pensamento de todo mundo que tá no mundo, né, Satanás, ele cega mesmo as pessoas, cara. Ele cega as pessoas do propósito, ele coloca as pessoas em lugares onde não é para elas irem, elas estarem em lugares onde elas não foram comissionadas a ficar, né? Sim. Um dos exemplos que eu lembro disso que até o Espírito Santo tem marcado muito é em Lucas 24, né? Foi até um dos assuntos que eu Sim, mais tenho verdade. pregado na igreja, né? Que é a história de Emaús, que
fala dos dois seguidores de Jesus, né? Não eram discípulos, eram dois seguidores. E eles estavam em Jerusalém, eles estavam caminhando para uma cidade relevante, para uma cidade onde eles não deveriam estar, por conta que eles estavam cegos daquilo, do propósito que eles deveriam estar presentes naquele momento. Então eles estavam caminhando para Emaús, eles estavam desmotivados, eles estavam tristes porque Jesus não tinha sido aquilo que eles esperavam, né? É uma coisa interessante de se falar, né? Que às vezes a gente espera muito das pessoas, a gente tem uma expectativa, né? Tem essa palavra, né? O ser humano ele é movido por expectativa. Eu tenho expectativa de um futuro tal, eu tenho expectativa de casar de tal jeito, eu tenho. E só que por muitas das vezes Deus ele fere essas expectativas. E às vezes em alguns momentos a gente pode dizer que Deus ele nos decepciona, porque a gente esperava algo e não Não é no aquilo. sentido ruim, mas no Não, sentido de que ele frustrou o que a gente estava esperando. exatamente. A gente se sente frustrado nesse sentido. Então eles falam que eles esperavam que Jesus ia vir de uma maneira, esperavam que Jesus ia fazer algo e Jesus não fez aquilo que eles esperavam. Quando eles estavam indo para um lugar onde eles não deveriam estar indo, Jesus aparece diante deles. Eles estavam sem propósito, eles estavam cegos. Então nesse momento, quando eu estava no mundo, eu me enxergo dessa mesma maneira, sabe? Eu vou até interessante falar isso. Eu literalmente me enxergo exatamente como esses dois seguidores de Jesus. Eu vivi algo e eu estava caminhando para um lugar irrelevante. Eu estava vivendo algo que não era o que eu estava vivendo e eu estava decepcionado com a minha vida, né? E eu estava querendo mudar isso de alguma forma, procurar outra coisa. Então, as pessoas elas caminham para um lugar irrelevante, elas vão para um lugar onde elas não devem estar indo em Deus, porque elas estão desmotivadas, elas estão tristes, elas estão decepcionadas. E esse era o meu caso. Eu estava decepcionado porque eu saí de um lugar que eu não queria sair. Eu saí no meio de todos os meus amigos. Então, tipo assim, é muito difícil você mudar, você se adaptar em um lugar totalmente novo. Sim, sim. Então, não tinha minha família lá, minha mãe era minha mãe. Então, não tinha meus primos, ninguém, não tinha ninguém. Então, era só eu e minha mãe em uma vida totalmente nova. Eu estava muito decepcionado, estava chateado, estava triste. E também nessa época, quando eu era criança, que é interessante falar, eu fiquei muito frustrado com Deus. Muito frustrado com Deus, muito frustrado com Deus, porque sem entender nada também. Eu lembro que eu fiz muitas orações assim no meu quarto, quando eu ainda era crente, né? Criança. Eu lembro que eu falei, Deus, por que você me tirou de lá? Eu sempre recebi muitas palavras de Deus também, até nas igrejas na igreja que eu fui, que eu frequentava bem quando eu era bem pequenininho mesmo. Eu sempre recebi muitas palavras e eu fiquei muito frustrado, porque eu não consegui ver sentido nessas palavras. Então eu me coloquei nesse lugar, como se eu tivesse. Minha vida era basicamente isso, como se eu estivesse caminhando para um lugar irrelevante, andando em um lugar onde eu não deveria estar. Estava decepcionado, estava triste, como eles estavam decepcionados e tristes quando Jesus aparece diante deles, né? E ele fala exatamente isso. É, porque vocês estão tristes, porque vocês estão abatidos. Eles tinham esquecido do propósito. Eles tinham esquecido do propósito, tinham esquecido de tudo. Aí eles falam, não, porque a gente esperava que Jesus ia fazer isso, Jesus ia fazer isso, a gente tá indo para Emaús, né? Tá viajando ali. Aí é interessante que Jesus faz o quê? A Bíblia fala que ele pega todos os manuscritos de Moisés, começa a ensinar para eles, começa a falar para eles. Aí quando faz isso tudo, chega na casa, aí que tem a coisa maravilhosa, né? Eles entram, aí Jesus ele vai comer, seguir viagem, ele dá um fique. Aí quando eles entram, partiu o pão, os olhos deles se abrem, eles enxergam coisas que eles não estavam enxergando antes. E é interessante, quando eles têm essa parte do pão, eles estavam na mesa, eles estavam juntos. Eles voltam do lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. E volta, né? E voltam para Jerusalém. Amém. Eu me vejo nessa posição na minha vida, observando falando agora. Glória a Deus. E dentro desse entendimento, né, testemunho agora entrando dentro da igreja, eu queria saber, né, tipo, dentro do teu caminhar, assim, a gente entrou na igreja mais ou menos no mesmo período, né? A gente foi irmão 12, né, assim, durante muito tempo a gente era discipulado junto pela mesma liderança. Inclusive, salve, pastora Mísia, tá aqui. Nosso mesmo time, né? Agonia. Mas, enfim, a gente estava sendo discipulado junto. E dentro disso, passando mais um tempinho, né, sendo discipulado junto com irmãos, a gente viveu períodos muito preciosos de discipulado. E eu queria saber que se dentro desse ambiente de discipulado, em algum momento, ah, por direção de liderança, ou por palavra profética, ou por o próprio Espírito Santo falando, tu imaginava estar vivendo, sei lá, um pouco do que tu está vivendo hoje, pastoreando uma igreja, liderando um ministério de adolescentes. Se em algum momento isso passou pela tua cabeça depois que tu entrou na igreja, tu esperava que fosse mais
Não vou dizer a pessoa que fica só no culto, assim, mas esperava que fosse mais lento o processo. Cara, pra ser sincero, até falando, eu fiz parte dessa igreja, mas eu cheguei muito cru. Tipo, eu não tinha noção do evangelho, não lia a Bíblia, tá entendendo? Então eu cheguei, eu, o que me ajudou, né, foi eu ser, tipo assim, ter sido impactado pelo Espírito Santo, então eu fiquei um pouco mais aberto. Sim. Mas eu cheguei muito cru, não sabia de nada, não vivia nada. Então, o momento de discipulado foi justamente para o que eu vivi dentro da igreja do Monte, especificamente o que me marcou foi a profundidade da palavra, né? Então, assim, se você fala assim para mim, João, dentro do discipulado, quando você era discipulado pela pastora Meise, quando você vivia aquele momento de discipulado, quando você chegou dentro da igreja, você imaginaria viver tudo que você está vendo hoje? Eu nunca imaginei, nunca cogitei e nunca planejei tudo isso. Zero, zero mesmo. Não tinha também nem vontade, pra Nem ser sincero. pretensão, né? Nem pretensão, não tinha vontade, assim. Eu tinha, por eu ter vivido o que eu vivi aqui dentro da igreja do Ministério Monte, Uhum. ter feito um encontro com Deus, ter recebido o Espírito Santo, ter sido impactado pelo Espírito Santo e principalmente ter sido marcado pela palavra, né? Que é aí que os olhos da pessoa realmente se abrem, né? Sim, Foi sim. entender que eu dei agora de Emaús, né? Estavam com os olhos fechados, leram todos os manuscritos. Aí o coração queimou. Aí quando sentou na mesa, quando teve um momento de comunhão, foi partido o pão. E aí os olhos dele se abriram. Então eu vejo que eu não dessa forma. Então eu cheguei muito cru, não tinha pretensão ministerial, não tinha pretensão de casamento também. Até quando eu cheguei na igreja era algo muito impossível na minha cabeça. Uhum. Eu não me imaginava Uma casado, festa cara, não imaginava. uma A casa primeira pra pergunta que eu fiz conquistar. pro pastor Gessé quando eu entrei na igreja, eu vi que ele era o líder de jovens, né? Eu achei legal que ele era bem pra frente, tal, falava com todo mundo, Uhum. era animado, era desenrolado. Então, por exemplo, eu fiquei surpreso assim, até na vida dele, até contando aqui pra vocês, né? Tipo assim, ele não era muito. Ele era um playboy, só que ele sabia conversar com caras que nem eu. Com todo mundo, tanto com Cara, rico que nem eu, como assim? Tu quanto morava no Santos Dumont? Não, mas eu fui do luxo, do asfalto, do morro. Depois eu fui pro morro, né? Ai, meu Deus. Não, e tipo assim, eu lembro que eu cheguei na igreja e falei assim pra ele. Eu lembro que eu cheguei muito cru, né? Eu sabia que eu tinha acabado de fazer muita coisa, mas eu tava fazendo de doido também, né? E, tipo, não lia a Bíblia e tudo, né? Eu também sabia como é que funcionava a igreja, Sim. né? Então, eu tava botando meus pais ali pra entender, né? Eu cheguei nele e falei assim, ei, fazer um pergunta pra ti. Como é aqui? Ele, como assim? Como é aqui? Fazendo de doido, né? Como é aqui? Não, é porque assim, eu perguntei pra ele, mas como é que é? O cara, quando ele volta assim, ele não pode nem dar nem um beijinho, nem fazer nada, nem ficar com ninguém, nem ficar com nenhum menino. Aí ele só virou pra mim, aí ele não falou sério, ele não falou que não podia, ele só ficou rindo. Ficou rindo, aí chamou fulano, aí chamou outra pessoa, Não é a isso resposta aqui. mais sábia que ele podia Aí dar, né? foi e tal, aí eu falei assim, só que ele não sabe que aquela Aí, pastor resposta, Jessé. ele não sabe que aquela resposta, Que câmera é essa? ele não sabe que aquela resposta. Tu falou pra não ficar olhando pra ti. Vai. Tu fala. Ele não sabia que aquela resposta ia definir o futuro. Deveria acontecer. Eu não ia ficar na igreja. Não ia, senão. Eu não queria ficar na igreja, porque na época eu tava começando a provar das coisas assim, mais, né? Mesmo tendo. Enfim, vou nem falar muito disso. Então, beleza. Vai. Mas, tipo assim, eu tava começando a provar, tava, né? Fazendo, né? Então, tipo, eu tava lá provando as coisas. Entendi. E ele chegou e falou assim, começou a rir, não falou nada. Uhum. Chamou fulano e tal. Eu pensei que não, eu vou embora, eu não sei da resposta. E eu cheguei pensando assim, não, mano, dependendo do que ele for me falar, eu não vou ficar aqui não, mano. Depois eu venho pra cá um dia, eu até gostei da igreja, achei legal, cheguei na igreja, a galera pagou comida pra mim, que é que eu não gosto de comer. Desde criança só vou pra igreja pra comer, né? Então não mudou muita coisa, né? Se eu chegasse e saísse sem ter Sem comido, comer, né? eu ia falar, que igreja é essa que não dá comida pra ovelha, não dá comida pro irmão, por isso que eu falei desde cedo, tem que fazer comunhão. E não é pipoca. Não, pipoca para as crianças tem que ser. Criança come tudo, mano. Jovem não, mas. Beleza. Depende do jovem, que eu comia tudo também. Vai. Aí pagaram comida pra mim e tal, eu dei valor. Não me disse resposta nenhuma, que ficou na minha cabeça. Aí eu falei assim, não, eu vou no outro dia. Vou no outro dia, depois eu falo, e aí, mano, tu nem me dá a resposta.
Só que no outro dia eu fui mais impactado pelo Espírito Santo. Aí tava mais sensível, Aí né? eu fiquei mais sensível, não, mas se precisar, acho que eu vou ficar um pouquinho. Eu vou ficar um pouquinho, que eu gostei e tal, então eu vou ficar. Mas isso saiu da minha cabeça, eu não ia ficar na igreja. Uhum. Dependendo da resposta dele. Então eu não sei se o Espírito Santo fez ele achar engraçado. Porque se ele ficasse falando pra mim aquele negócio dos dias lá, como é? Nem sei como é. Da corte, da Corte. corte. Da corte dos dias. Passar uns dias sem se falar só, né? Rapaz, eu teria perigo, eu não ia ficar, Aham. não tinha possibilidade. Mas não falou, só resenhou, me tirou de tempo assim e eu vi, né? Lá eu fiquei lá, até hoje eu tô aqui por causa disso, né? Por causa Então, disso. não lembro quanto ponto. Vamos. Você Eu tava tinha. falando, Você eu tinha. tava falando se tu tinha pretensão. Ah, sim, lembrei, eu fui falar essa história, né? Então eu não tinha nenhuma pretensão, eu não tinha pretensão de casar, chegar. A primeira pergunta que eu fiz foi essa pra ele, não tinha Aham. pretensão de ter casamento. Não tinha, não achava que eu ia trabalhar com o que eu trabalho hoje, pra quem não sabe. Vai, mais No uma celular, trabalho com assistência técnica, se você estiver presente, você não vai sair do conforto da sua casa, viu? A qualidade tá top hoje, viu? Só chegar e fazer o Qual que é o nome da loja? Qual que é o nome da arroba loja? Black Cell Fortaleza. Sem cortar, viu, Walter? É chato. A pastora chegou aqui e falou: eu sou pastora, eu sou Empresária. empresária, arquiteta, eu pronto, eu vou falar que eu sou o quê? Então, ó, Black Cell Fortaleza, segue lá a gente. Um dos melhores preços do mercado, esquece. Não, aí não. Qualidade. Preço, não, às vezes não é qualidade. Ai, ai. Não, eu não tinha pretensão de. Ó, eu voltei pro ponto morto. Olha, eu vou Aquele lá. momento eu tinha TDAH, né? Voltei. Não tinha pretensão de casamento, não tinha pretensão de pastorear, profissão, de pastorear, não tinha. Eu lembrava que eu tinha recebido palavra, como eu disse pra vocês, quando eu fazia parte dessa igreja, sabe? Essa mulher disse que eu tenho uma família, que eu ia casar com uma mulher boa, tá aí, verdade. Estamos de palmas pro Senhor, né? Estamos de palmas pro Senhor. Que eu ia casar com uma mulher boa, que eu ia ter minhas coisinhas e tal. Ela profetizou sobre a família. Eu lembro que eu tava num momento de. Ah, é até engraçado, nesse momento dessa formatura, antes de eu saber da notícia, teve um momento de oração lá poderoso, uma festa. Aí teve um pastor que tacou a mão na minha cabeça e falou assim: cara, eu te vejo pastoreando minha igreja. Te vejo pastoreando minha igreja, vejo você sendo pastor. Então foi uma palavra profética que eu recebi. Mas não liguei muito, né? E, tipo, principalmente depois que eu era do mundo, né? Eu falei, eu vou ser pastor nunca. Né? Então. Quando eu não tinha pretensão de ministério profissional, pensava que nem sabia que eu ia trabalhar com isso que eu tô trabalhando hoje, pensei que eu ia ser profissional de vôlei de praia, mas eu tô aqui, né? Não tinha pretensão nenhuma, não tinha pretensão nenhuma, foi Deus envolvendo as coisas, Deus gerando o sonho dele no meu coração, né? Uhum. Deus gerando o sonho dele no meu coração. E dentro disso, uma coisa que eu queria te perguntar é, para quem não sabe, né, o pastor João, ele deu início à nossa igreja, na Igreja Amante, ao Ministério de Adolescentes, né? Começou justamente com o pastor João e a pastora Gabi. Eu queria saber de ti, né, o que Deus ele falou contigo para começar esse ministério, que várias vidas foram salvas, impactadas através de algo que o Senhor Eu vou falar a realidade e ao mesmo tempo eu vou criticar a realidade, né? Vai. Porque a galera fala o quê? Não, o João, ele não era do ministério antes de se envolver com a Gabi. O pastor, ele não era do ministério, ele não queria fazer as coisas. O pessoal tá só por causa da Gabi que tu... Não, porque o que aconteceu? Eu liderava o ministério de intercessão. Aí a pastora Luísa fazia o quê? Não, já vou botar vocês para serem o que vocês gostam. Você gosta de orar? Então vai orar. Eu era um cara que. Não, ainda sou, né? Mas antigamente ainda. Era mais, né? Não era mais, ainda era do mesmo jeito, né? Só que antigamente, tipo. Olha isso, me quebrou agora. Já só tô jogando contra mim, mano. Tem que jogar a favor de mim. Tem que jogar a favor de mim. Vai. Eu continuo orando, né? Só que antigamente eu tinha descoberto a oração, então eu Era algo novo. Era algo novo, então era aquilo. Tinha mais tempo, perfeito. Aí, ó, minha igreja antigamente me ajudou. Tinha mais tempo também. Só jogava vôlei, não fazia mais nada, não queria nem estudar. Outro ponto também que me atrapalhou muito na minha vida ministerial hoje, que eu não queria estudar direito. Só queria jogar vôlei, então eu não fazia as coisas direito na escola. Depois eu falo sobre isso. Pelo menos era bom, né? Fui ficando bom. Fiquei bom depois, né? Deixa eu Vai, porque eu sei que o povo vai assistir, né? Continua. Eu era bom mesmo, eu ganhei, fui campeão cearense. Quem estiver achando ruim, mano, perdeu na minha, acabou. Vai ficar pra sempre, eu tenho uma medalha e vocês são vice. Quem estiver assistindo aí, pronto, acabou. Rapaz. Vai, ainda não vai ser. Então pronto. Só
Sim, a volta da realidade, né? A realidade foi o quê? É Como porque as surgiu? pessoas, Como né? surgiu a história de Lex? Não, surgiu da seguinte forma. Eu era líder de intercessão. E eu liderava somente a intercessão. Uhum. Aí organizava lá o povo pra orar. Só não organizava, e orava também, viu? E orar. Fazia lá a oração, tudo, estudava sobre o assunto, tudo. Uhum. Aí a bispa pediu pra pastor iniciar o Principal de ministério. Hilda, né? Isso. Quem Dentro do foi, nosso quem ministério. iniciou mesmo foi a Gabi, não fui eu. Ah, PH, então eu vou chamar a Gabi pra falar. Só que tem um porém, tem um porém. O povo fala que não, ele não é do ministério, foi ela que fez, não sei o que. Ela me acionou mais, com certeza. Porém, com certeza a rede adolescente, o que aconteceu? Eu liderava a intercessão, aí a rede adolescente começou a crescer muito, começou a ir muito homem. Uhum. Aí tinha que ter alguém pra liderar esse povo. Aí tinha que ter uma figura masculina nesse sentido, às vezes até pra De facilitar. provedor, de homem de Deus que ora muito. Com certeza. E que ora muito, continua orando muito. Deixar, porque quis acabar comigo, não, eu tô falando aqui, né? Continua orando muito, né? E ela que eu cheguei, aí ela pediu pra mim, né? Só que é engraçado isso, né? Contar pra vocês a história. Contra. Com bastidores que ninguém sabe. Em primeira mão aqui no Cidade É Podcast. porque estamos pulando um pouco de etapa aqui, mas depois qualquer coisa a gente vai voltando. Vai, vamos. Pra quem não sabe, eu vivi um amor com a Gabi, desde quando eu entrei assim na igreja, mas foi depois, foi gerando depois, né? Aí a gente passou uns 3 anos, assim, pelo menos uns 2 anos, na verdade, sem alimentar isso. E o que que aconteceu? Por a gente não tinha ninguém que namorava na igreja ainda. Não tinha uma referência Não de casal. tinha referência de casal, mas não tinha de namoro, nesse sentido. Alguém na hora, assim. Todo Ah, mundo era sim. solteiro, todo mundo era solteiro, né? Então o que que aconteceu? Era normal, assim, a gente evitar se encontrar, Sim. pra não pecar, pra não ter nada, pra se guardar mesmo, né? Nesse sentido. Então foi uma grande polêmica, assim, porque foi uma época que a gente pensou que eu não ia ser a pessoa que ia liderar a rede adolescente junto com ela. Uhum. Porque, como preso de uma figura masculina, eu já tinha voltado a falar um pouco mais assim com a Gabi e tudo. Vamos fazer o seguinte: eu vou apresentar para a Bispa, pro Bispo, para a Bispa especificamente. Só que eu acho que ela não vai deixar por ser você, né? Porque para evitar, né, reuniões e tudo, eu concordava, né? E eu concordava, só que ao mesmo tempo eu queria, eu gostava e tudo. Ah, não, eu vou apresentar. Aí ela montou a apresentação todinha, de quem ia fazer não sei o quê, aí De tipo, slide. Aí não, bispo, eu pensei em colocar o João. Aí foi o grande pra saber se ia dar certo ou não. E no final a bispo aprovou, né? Então eu comecei a liderar a rede de adolescente com ela, comecei a exercer o ministério também de adolescente. E foi muito legal porque mesmo eu demorando um pouquinho não, acho que foi em torno de uns 4, 5 meses que eu comecei a liderar contigo, não me lembro. Mas acho que foi mais ou menos isso, 4, 5 meses que ela estava liderando só, mas eu ainda ajudava muito ela na rede. É isso que o povo me maia, né? Hoje em dia o povo fala isso, né? O João era o auxiliador da Gabi, o povo fica frescando. David, né? David. Não, então olha na câmera e manda um recado pra ele. David. Não vou dizer nada pra ele não hoje, senão ele... E o que que aconteceu? Nesse período, eu sempre ajudei ela, então eu vi sempre desde o começo. Né? Quando começou a chegar alguns meninos, eu fui colocado ali, né? E a gente começou a orar junto por aquilo, a gente começou a planejar junto com aquilo. E como era o ministério que estava nascendo, é interessante uma coisa. Nada que tá com... As coisas que quando elas são iniciadas não é fácil, né? E além de não ser fácil, como não tem algo pronto, você acaba não conseguindo ter muitos colaboradores. Essa é a verdade, né? Então, o que que aconteceu? A gente iniciou a rede, então a gente tinha muita dificuldade de conseguir abrir célula de adolescente, porque tinha pouca gente para abrir célula. Por ser um negócio assim, quero liderar mais jovem, quero liderar adolescente, Sim. beleza, não vai me ajudar, né? Aí, até que teve um dia que a gente falou assim, não, vamos investir nos meninos, bora botar eles pra liderar, bora treinar eles, bora fazer as coisas, e a gente fez. E a nossa rede, cara, é interessante que ela tinha em torno de uns 10 adolescentes. A gente não fazia os cultos na parte de baixo da sede. A gente fazia os cultos de cima para ter menos gastos, porque, enfim, não tinha muita oferta, não tinha muitas pessoas também nesse sentido. Mas a gente também sempre foi apoiado pelos bispos em todos os sentidos na rede. Eles nunca deixaram de nos apoiar. Até porque eles pediram pra gente criar a rede. E a gente saiu de uma rede onde tinha no mesmo ano,
no mesmo ano, passando 2 anos assim, a gente saiu de 10 adolescentes para em torno de uns 40 adolescentes, fora a abertura da rede de adolescentes no José Valdo. Sim. Então, assim, foi uma época muito boa na minha vida. Foi a época que eu realmente comecei a pastorear mesmo. Tipo, claro que a gente tem, eu sempre tive célula, Sim. sempre tive pessoas. Só que liderar a rede, organizar um culto, organizar uma dinâmica, às vezes Comunhão. doar comunhão, se doar financeiramente mais vezes do que o normal, é uma coisa assim que realmente me mudou assim ministerialmente. Então, aí eu e a Gabi, a gente não tinha o GSM, eles falam, não, cara, não busquem referências em relação a isso, entendem sobre isso, busquem entender sobre o assunto. A gente falou assim, mas sabe o que a gente vai fazer, mano? A gente vai visitar outra igreja. Vamos visitar outra igreja, vamos ver como é que eles fazem. A gente foi em outra igreja, e eles fizeram um evento muito grande, adolescente. A gente chegou lá e a gente ficou abismado, mano. A Sim. gente viu muito Legal, adolescente assim, com outra pegada, com um negócio assim, a gente ficou olhando, ficou participando, né? Ficou assim, participando, vendo, observando e tudo. E a gente pegou algumas coisas e a gente também criou algumas outras coisas nossas. Foi quando a gente pensou assim, não, cara, a gente precisa fazer o quê? Adolescente, ele gosta de ser entretido. Né? Eu me lembrei quando eu era da igreja, e quando minha avó queria me levar pra igreja católica. Eu não queria por quê? Porque eu achava chato. Sim. Não queria ir pra igreja católica porque eu achava chato. Então minha cabeça foi eu fazer o quê? Minha cabeça é dela. Não, cara, a gente precisa tornar a rede algo divertido e algo que traz muito impacto, né? E adolescente, ele é mais fácil de você ganhar, mas é muito difícil de você consolidar. Sim. Por quê? Porque é aquilo que eu até mencionar, não tem um entendimento, tem uma dificuldade de interpretação de texto, por exemplo, né? E hoje, para usar aquilo que a gente não é baú, vamos bater nessa tecla de Emaús, que Deus estava falando comigo. É, os olhos dos discípulos, dos seguidores de Jesus, eles só se abriram depois que Jesus leu todos os manuscritos com eles e depois que teve comunhão com eles. É interessante isso. Então, tipo assim, eles leram todos os manuscritos, Jesus pegou todos os manuscritos, ensinou para eles, explicou por que Jesus fez aquilo, por que ele é Messias. E os olhos deles sabiam quando eles tiveram a comunhão, quando eles estiveram juntos, quando eles sentaram à mesa e partiram o pão, né? Então, o adolescente ele é muito difícil de realmente permanecer, ele ficar, ele se converter mesmo, ele tem muita dificuldade de se converter por conta disso. Às vezes tem uma dificuldade de interpretação de texto, não gosta de ler a Bíblia, e até voltando até para aquele ponto quando eu entrei na igreja. Se bem que eu ainda era criança, mas eu sempre tive uma cabeça um pouco à frente, assim. Sim. Um pouco à frente não, eu era mais intrometido mesmo. Não era à frente nada, não. Eu era intrometido. Eu tinha 6, gostava de andar com o povo que tinha 11. Eu tinha 16, gostava de andar com o povo que tinha 20. Aí, eu comecei a fazer. Então, é só lembrar da cabeça dele, né? Eu fui muito impactado pelo Espírito Santo, mas aquilo não me fez permanecer, tá entendendo? Foi só quando eu vim pra cá e entendi o alimento, Sim. li a Bíblia, comecei a entender o que Deus falava a respeito das Escrituras e quando eu tive comunhão, discipulado e partir o pão. Isso foi o fundamental da minha vida. Então, a gente começou a estudar isso. Tipo, caraca, um adolescente gosta de diversão. Um adolescente gosta de ser entretido. Tá, mas ao mesmo tempo a gente também não pode só ficar fazendo brincadeira. Eles precisam se converter mesmo. Então, só que a gente vai fazer isso. Então, a gente... Uma linha, tipo, realmente bem tênue, né? Entre o entretenimento e o evangelho. o evangelho. Eles podem se unir de forma que a gente pode usar o entretenimento para pegar o Isso. evangelho. Então a gente começou a fazer isso. Fez muita brincadeira e a gente fez o quê? Mas a gente vai fazer muita brincadeira e a gente vai investir numa palavra simples, onde eles consigam entender e vai investir em impactar eles com o Espírito Santo, né? Sim. Impactar eles embaixo de uma palavra do Espírito Santo. E a palavra que Deus entregou pra gente foi literalmente Jack, né? É geração profética, né? Uma geração onde ela é amiga de Deus, uma geração onde ela é próxima de Deus, uma geração onde deseja estar perto de Deus. Então, assim, foi uma palavra profética que Deus liberou sobre a vida deles na época. E a gente abraçou isso e hoje a gente vê frutos disso nesse sentido. Hoje eu enxergo muitos adolescentes. Hoje eu vejo muitos adolescentes profetas, né? Sim. Hoje eu enxergo isso dentro deles, eu vejo isso dentro deles. É uma palavra que Deus liberou sobre eles. E foi isso, cara. A gente abriu desse jeito. A gente foi para uma igreja, pegou referência, viu como é que a gente trabalhava, viu que a gente estava trabalhando de uma maneira errada. Né? A gente estava querendo fazer muito um culto de jovens, não um culto mesmo Que voltado foi para a idade basicamente o que deles. a gente tinha Que a gente que vocês isso, que a gente tinha convivido, convívio. né? Isso, e a nossa liderança de jovens também incentivou a gente a buscar referências nesse sentido. Sim. Então é muito importante, cara. Então, uma das coisas que a gente tem estudado é o nosso discipulado. Sim. Ninguém cresce sozinho, né?
A gente cresce mesmo olhando como a pessoa, como Aprendendo, tendo estrutura, aprender. referência. Exatamente, senão a gente não sai do lugar onde a gente tá, se a gente for orgulhoso, se a gente achar que a gente vai fazer crescer, não, cara. Admite não, tá melhor que eu, deixa eu ver como é que você faz, deixa eu ver. Tu é cruel, pai. Às vezes até exaltado assim, não falei, tô técnico e tudo. Então a gente fez muito isso. Então a gente formou brincadeira. E Então uma nossa vida tá pergunta, cheia de brincadeira. passou quanto tempo, assim, mais, de maneira mais direta, né? Na sede, no caso, passou quanto tempo liderando os adolescentes? Na rede, de maneira direta, antes de levantar uma outra liderança? 2 anos, né? Foi 2 anos. 2 anos? Passando 2 anos liderando a sede. E foi muito bom, cara, porque é gratificante uma coisa. É bom você pegar algo pronto. É fácil e é. Como é que é a palavra, meu Deus? E é. E é motivador, como é que é a palavra, meu Deus? Tu que é mais inteligente que eu. Como assim? Você é mais... É, cara, você se motiva mais fácil, mais, é mais fácil. Além de ser mais fácil, confortável também. você fica confortável, você fica motivado. Porque, por exemplo, você pegar uma equipe pronta, uma coisa já pronta, pessoas que você não precisa ficar gerando, que já sabe, é só você chegar Você e. ficar toda hora no pé. Galera voando pra cima, só que ao mesmo tempo é muito gratificante você ver algo que era do zero e você vê o que se tu, você vê que construiu aquilo, não por conta daquilo que a gente está fazendo, mas do potencial que Deus ele tem para fazer uma coisa que não tem nada virar algo grande, grande assim, né? Vai virar algo maior, viver algo que cria forma, é muito gratificante. Você vê, não, cara, foi difícil, a gente ralou, teve culto que a gente deu para 5 pessoas, teve culto que a gente fez lá em cima, que não tinha, que às vezes não era no calor, e, enfim, teve dificuldades, a gente pagou Uber, a gente pagou passagem, para depois a gente enfrentar, depois de 1 ano, 2 anos, a gente conseguir levar um ônibus para a igreja, né? A gente levava um ônibus toda sexta-feira. Que foi até algo assim na festa que Deus me falou na época, na de adolescente. Lembro que eu tava sendo culto, aí eu tava assim, modo Deus, assim, Deus tava me pegando assim, eu lembro que eu tava orando assim, aí eu tava de olho fechado, recebendo muito de Deus, chorando muito. Eu não lembro nem se era eu que tava ministrando, eu acho que não era. Mas eu lembro que Deus, ele me deu uma visão onde tinha um ônibus, e nesse ônibus saia muitas pessoas com línguas de fogo saindo dentro do ônibus, sabe? Uhum. E Deus, ele falou assim comigo na hora, falou que ele desejava ter um ônibus na área de adolescente. E eu lembro que eu virei pra galera e falei assim, "Ei, galera, é o seguinte, próxima semana a gente vai ter um ônibus aqui, Vai dar um jeito, vai vamos dar um jeito, vamos resolver, mas a gente vai ter um ônibus, é o que Deus me pediu, é o que Deus me quer nesse momento." E eu lembro que na época, assim, né, quando é algo muito desafiador, muito difícil, tem a consciência, né, mas a gente também precisa levar também pro lado da fé nesse sentido, né. Então, assim, não tinha possibilidade da gente ter, não tinha dinheiro, não tinha como a gente conseguir. Mas eu lembro que eu virei. Essa foi a chavinha estrela na minha vida. Que me fez assim. Foi a fase que Deus me pegou e me tratou assim mesmo. Que Deus mais falou assim comigo. A gente, não tem como fazer agora. E, tipo assim, as pessoas chegavam e não tô culpando as pessoas por isso. Mas Sim. era algo assim, É normal. Assim, difícil de enxergar. É difícil de enxergar. Então, não dá pra ter ônibus agora. Não vai dar pra ter ônibus agora. Não tem como. Vamos fazer isso só daqui a 3 meses. A gente pode ir fazer isso que eu acho. Deus, ele me entregou isso. E vamos Deus fazer. me falou que a gente vai fazer, eu vou dar meu jeito, eu vou dar meu sangue, nem que eu faça nada em cima, eu vou fazer. Eu lembro que a primeira semana específica, eu falei que ia ter um ônibus, eu falei assim, não, vamos anotar os ônibus, que eu vou dar um jeito. Eu lembro que eu fiz a minha semana na minha loja, eu tinha lucrado o valor do ônibus. Tinha lucrado o valor do ônibus. Aí eu lembro que a gente levantou uma estratégia que não deu certo, o dinheiro. Não deu certo o dinheiro. Aí eu achei agora, meu Deus, acabou, vai lá. Aí eu olhei assim pro meu corpo e falei assim, mano, quer saber de uma coisa, mano? Aí foi sentir na hora, senti a hora de Deus me testando nesse sentido. Não, cara, eu não posso abrir mão daquilo que Deus me entregou. Não posso, não posso. Então foi uma das ofertas mais assim, grandes assim, que eu fiz nesse sentido. Coloquei assim toda a minha semana de trabalho naquele ônibus. Paguei assim, meio, bora gente, vamos, a gente teve um ônibus, a gente venceu a primeira vez, vamos pra cima. E ao decorrer disso, a gente passou um ano levando o ônibus pra igreja. Entendeu? Levando ônibus pra igreja. Enquanto a gente estava liderando lá, a gente estava levando ônibus pra igreja. A gente ainda se esforçava, a gente se redobrava, mas a gente conseguia fazer isso. E foi nessa época que a região assim, saiu de uns 25 para umas 40 pessoas. 60 pessoas, 40 pessoas. Parece que eu vou pra isso, né? 60 pessoas. Pra rede, né? Porque a gente levava ônibus, a gente levava umas 60 pessoas. Então foi a hora, época que a gente olhou assim, a gente falou, meu Deus, mano.
como é bom você, tipo assim, ser fiel ao Senhor, Sim. como é bom você confiar nas palavras que Deus te entregou e como é bom você não abrir mão disso, né? E, consequentemente, a gente enxergou muito adolescente assim, bom, cara, adolescente de 13 anos, entendendo o que eu entendi quando eu tinha 16 ou quando você tinha 18 na igreja, tá entendendo? De 13 anos, E isso é algo que entendendo. Isso é algo que eu sinto que às vezes falta em nós, como igreja, ou como jovens, às vezes até mais adultos mesmo, de entender que eu, pelo menos, já me coloco nesse lugar. Eu queria muito ter me convertido na idade Isso. que os adolescentes que eu lidero estão. É. Porque eu tenho uma mentalidade completamente diferente. E com certeza eu estaria em outra posição na minha vida, com certeza mais à frente, porque Deus ele abençoe, Deus ele abre portas, do que a que eu estou hoje. Com certeza eu estaria em outro lugar espiritual. Não sei se tu pensa da mesma forma, se tivesse convertido antes. Cara, uma das coisas que eu tava até falando, assim, cara, eu mesmo sendo criança, eu tinha consciência das coisas que eu tava fazendo. Sim, E quando eu fui pro. E quando eu comecei a ver assim, eu tinha consciência do que eu tinha largado. sim. Nunca foi algo tipo, ai meu Deus, ele era criança, não, mano. Eu discordo totalmente disso. Pelo menos eu tinha muita consciência do que eu tava fazendo. E eu vejo o quanto Deus ele é bondoso, o quanto ele é misericordioso em fazer o que ele faz na minha vida, mesmo eu tendo abandonado ele quando ele se apresentou para mim a primeira vez. Foi exatamente isso que aconteceu. Então ele foi realmente bondoso, foi misericordioso, mas é claro, tá até pensando com o pastor Gabriel, macho, eu não sei, se eu imagino, se eu tivesse desde aquela idade, eu me dedicasse a ler a Bíblia, pelo menos que eu entendia, não sei, pedir para alguém me ajudar, todos os dias ler, todos os dias me dedicar em oração, um nível de maturidade espiritual, um nível Sim. de maturidade acerca da palavra que eu teria no É seria outro outro. nível. Então foi um privilégio ver o quanto eles mudaram de vida, ver o quanto eles estavam ali dispostos. E o que mudou um pouco, o que me fez entender o quanto isso é valioso, o quanto é bom você servir a Deus, o quanto é bom você dar o que você tem por Deus. Tem uma frase assim que eu escutei da pastora quando a gente era discípulo dela. Eu tive um discípulo, uma discípula uma vez, que eu dava a vida para entrar na igreja, dei a vida. Paguei, eu não tinha dinheiro, mano. Eu não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha dava, assim, vamos, galera, vamos pra igreja, então, vamos. E eu dava, paguei um Uber, mano. Foi a primeira vez que eu paguei um Uber pra alguém na igreja. Só pagavam pra mim. Não, chegou a minha vez agora, meu amigo. Fui discipulado, fui ensinado, agora chegou a minha vez. Agora eu vou fazer o que fizeram comigo. Eu lembro que eu paguei um Uber pra menina, vim tudo, ela veio, comecei a discipular e tal, e tal, e tal. Aí foi pra um conto, dei um gás, orei, jejuei. Saiu da igreja. Tipo assim, saiu, não é nem da igreja pra outra, saiu, tipo, da fé mesmo. Sim. Não vive uma vida hoje no pecado. E eu lembro que eu fiquei tão frustrado com isso, tão frustrado. Eu olhei assim, macho, não dá não, não dá não, 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 isso não é vida não. Aí eu falei, isso não é vida não, mano, dá isso aqui dá pra mim não, isso aqui dá pra mim não. Não lembro nem se é a parte do lembro, eu cheguei assim, eu falei assim, não, isso não dá pra mim não, não dá pra mim não, dá não, quando é que eu dou meu tudo assim, aí ela tem umas frases assim que De efeito. as frases de efeito, né? Pra te dar na hora, Vai né? te encabular. Não, pô, deixa eu te dizer uma coisa. As frases, aí é frase, não é uma conversa. Não, cara, não é assim, tudo é frase. É frase, aí ela chega na frase e fala assim: nada daquilo que você faz pra Deus é em vão. Uou. Na época eu não entendia muito, não sabia. Baixa aqui, não, mas na época, não, hoje a gente escuta muito isso, né? Hoje, pra cá, pra você. Hoje a gente escuta muito isso. Hoje a gente escuta muito isso, mas quando a gente conhece, isso foi a revelação da minha vida, mano, aquilo ali, mano. Foi a revelação do meu ministério, eu não acho isso, mano. Tipo assim, eu me foco com o meu amigo, eu não faço nada pros homens. Caraca, macho, ela não foi, ela não quis, mano, mas Deus vai honrado dentro do jeito, mano. Acho de uma hora pra outra eu fui num momento assim, bad, triste, chateado. Do vale é um monte. Vamos pra cima, mano. Eu tô nem vendo não foguete, vamos pra cima e tal. Tem uma galera rindo aqui, mas. Aí eu lembro assim, É contigo. aí eu fui, eu me perdi aí de raciocínio de novo, ó, o TDAH voltando de onde eu tava. Não lembro não. Ah, eu vou ficar falando aqui. Nada que você vai fazer Isso, nem nada mais. que eu faço pra Deus é em vão. Ah, eu lembrei, tá falando do ministério, tá falando da rede adolescente. É, eu queria Agora não, transicionar. Eu posso transicionar? não, agora não, deixa eu ver o horário. Pois vai, o podcast é teu. Dentro da tarde, meu irmão. Boa tarde. Não, vai, transicionei. Pronto, vamos lá. Não, conclui. Não, agora tu conclui, agora pronto, agora eu vou concluir. De maneira Tá breve, bem. pedir pra eu concluir, né? Não, mas aí eu lembro que essa foi a chave, mas essa foi a chave. Então eu caminhei em cima disso.
E teve vídeo debaixo dessa revelação que eu tive no começo, relacionada à vida, só que mudou minha cabeça. Então eu falei assim, macho, mesmo que esses 40, 60 que vem hoje não vão, meu amigo, eu Tô vou aqui. dar, eu vou dar, e vou dar. E recentemente é interessante que, tipo, adolescente que eu tive o privilégio, assim, de realmente ganhar, né? Eu tava, assim, no campo, assim, eu falei assim, "Ei, vamos pra igreja, não queria ir, pagar a merenda, tudo junto tá na igreja. Vivendo assim, firme mesmo, abrindo uma cela, levando a gente pra igreja, discipulando. Ele chegou em mim recentemente e falou assim, eu quero ser pastor, eu quero ver isso aqui na minha vida. Eu sinto chamado de Deus para ver isso aqui na minha vida, então isso é gratificante. Gratificante. Pai, transiciona aí. Vamos lá. Uma coisa que eu queria também falar contigo é como que foi esse ambiente de levantar alta liderança para adolescentes e pastorar a igreja? Foi algo que tu ficou com medo de início? Foi algo que tu ficou, não, talvez não é para mim, ou não, vou para Cara, cima mesmo e isso é para mim. pra ser sincero, até uma coisa assim que me marcou assim foi o quê? A gente, nada daquilo que a gente faz é para os homens, é para Deus, e nada daquilo que eu conquisto é para mim, é para Deus. Uhum. Tá entendendo? Então, foi a primeira. O primeiro pensamento foi o quê? Tava liderando a rede. A gente conseguiu levantar uma líder muito boa. O outro líder também é bom. Mas na época, como eu fui a primeira, um líder muito bom, a gente pegou primeiro que todo mundo. Né? Falando, não, vamos botar pra liderar. Não, não, deixa aqui, tá, a gente botou pra liderar e tudo. Botou pra frente. Depois chegou o Wesley, botou pra frente também, a Beth e o Wesley. E as coisas crescendo, José Valdo muito bem, Sim. muito bem, muito bem. Culto na sede dando 50 pessoas, José Valdo de 50, galera estourada. Que eu olhei e falei assim: meu Deus, nem parece que 2 anos atrás a gente era só 10, a gente era só 5 Uhum. pessoas. E como foi rápido também, né? Foi tipo, foi para de 2 anos que pareceu assim, ó. E eu lembro que o bispo ele chegou, né? Falando que a gente ia começar a ir lá para o Morumbi. No primeiro momento, a gente não foi pastorear lá. A gente foi liderar, abrir uma rede de adolescente lá. Ah, sim. Só que, consequentemente, a gente ia passar a congregar lá. Hum. Então, assim, cara, é muito. Até um desafio assim, da liderança que eu vejo nesse sentido é você. Foi esse pensamento que veio na hora. Eu fiquei muito assim, ah, meu Deus, caraca, tá tão bom aqui, agora que ficou confortável, agora que ficou legal, agora que eu tenho uma equipe que ajuda. Traz uma Foi, estrutura. tipo assim, foi tão difícil montar uma equipe, gerar pessoas assim, com o mesmo pensamento do que o meu e do que da pastora, de que aquilo assim, meu Deus, a gente tem que botar pra frente, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de gente pra abençoar. Quando a gente gerou isso tudo, aí vamos pro mundo livre. Aí não, eu olhei assim, tipo, meu irmão, e tudo, caraca, nossa, eu tô tão confortável aqui, eu tô tão tranquilo. Foi tão difícil. Foi tantos investimentos da nossa, não é nem só financeiramente, de tempo mesmo, da Sim. vida, assim, e vamos pro mundo livre, vamos abrir. No primeiro momento, foi isso que eu senti, eu falei, não, não quero ir, não queria ir muito, mas depois de um tempo, foi uma coisa que o Espírito Santo me mostrou pra mim, cara, nada daquilo eu faço pros homens, mas nada daquilo que eu conquisto é pra mim, é sempre pra Deus, né? Então eu falei assim, não vou me entregar e vou passar aqui no Mutumbi. Então no começo eu morava longe, hoje eu moro mais perto do Mutumbi, né? Hoje eu moro a 15 minutos da igreja, mais ou menos, isso, 15 minutos da igreja, antes eu morava 1 hora da igreja. Uhum. Né? Então antes eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pegar minha moto, eu ainda não era casado, tá? Então eu tinha que pegar minha moto, eu tinha que pegar a Gabi na casa dela, eu tinha que ir lá pra igreja do Mutumbi, que durava em torno de 1 hora. Eu tinha que sair de casa 3h50 para chegar lá 5 mais ou menos. Porque eu tinha que buscar ela ainda, eu tinha que sair da minha casa para buscar ela. Então, fui buscar ela, e a gente começou a fazer o trabalho lá da rede. Aí o pastor Francisco foi enviado para Terezinha. Aí o pastor Gabriel foi pro José Val. Vocês falam. Aí o pessoal assim, não, vocês vão liderar a igreja. Aí, pô, agora o negócio ficou sério, né? Agora é Agora o de negócio ficou verdade. sério. Até pergunta. Eu acho que não lembro de falar. Tá falando sobre o teu pensamento sobre entrar no pastor Mundo O pastor Gabriel foi pro Zé Valdo, o pastor Francisco foi enviado para Terezinha, e Isso. você Aí a foi. gente ficou lá no Morumbi. Então, a palavra que eu tenho até vivido hoje no Morumbi é de desafio, né, mano? De desafio, de você. Mas me empolga estar no Morumbi. Me empolga porque parece muito com o que eu vi da rede. Então, tipo, eu tenho muita empolgação de ver algo ali
crescendo, o menino não tá tão grande, não tá tão estruturado Mas para vai ficar. crescer, que vai ficar nesse sentido. Então, eu tenho mais empolgação de fazer algo acontecer do que pegar pronto. Sim. Né? Eu tenho mais empolgação nisso. Então, assim, foi bem difícil, mas foi um lado onde Deus ele realmente me ensinou algo muito importante acerca do ministério, né? Amém, amém. Nesse momento, vamos estar transicionando para as perguntas que mandaram. Ele falou que não ia acochar, então vamos ver se ele é o brabo mesmo. De maneira rápida, vamos lá. João, qual foi a sua maior dificuldade no início? De maneira rápida. Maneira rápida? Vai. Ah, Não pensa muito, vai. no início o quê? De pecado? No início da igreja, entrou na igreja, qual foi a maior dificuldade? Mas eu tive duas maiores dificuldades quando eu entrei na igreja. Primeiro foi parar de ver anime. Assim, pouca gente sabe, tipo, foi um silêncio aqui na sala, cara. É um preconceito com quem assiste, macho. Vai. Foi parar de ver anime um pouco, foi o que Deus me pediu exclusivamente. E masturbação, né, área sexual, nesse Cara, sentido. sexual. Agora, vamos lá. De maneira rápida. Parar de ver anime. Cita aí, de maneira rápida, duas dificuldades que você sente que passou por ter casado novo. Inclusive, isso é um gancho aqui no próximo, eu queria depois gravar novamente contigo, até com a pastora Gabi junto também, contar um pouco da história deles. Um especial de relacionamento seria interessante. E dentro disso, você tem duas dificuldades que passou por ter casado cedo. E tu sente assim que. Caraca, essa foi boa, mano. Duas dificuldades. Duas dificuldades. Foi pagar o casamento. Foi duas dificuldades. Mais área financeira e tal. Mas a área financeira, mas eu tenho uma opinião sobre isso, assim, que a gente vai deixar pro próximo Beleza. nesse sentido. Mas duas dificuldades, assim, eu acho que foi casar cedo e não ligar a luz quando ela tá dormindo. Eu e ela, a gente briga assim, mas briga pouco, a gente é melhor amigo. Aí também é mais coisa de convivência. Mais fácil, mais fácil. coisa de convivência. Pronto, né? É só uma coisa de convivência, eu faço tudo de convivência, não, mas vou deixar isso claro, né? O casamento, fazer o casamento e ligar a luz quando ela tá dormindo. Beleza, vamos lá. Nossa, essa aqui é boa. De maneira rápida, por favor, não aprofunda. Como teve certeza que era a pastora Gabriela? Mas só vai ter disso, mano. Só vai ter disso. Ou por vontade de casar, mano. Ou por na carne, mano. Eu falo é mesmo. Mas, como eu tive certeza? Que era ela. Foi um anjo. Como eu tive certeza. Foi na casa do Vini, vai. Verdade, essa é boa. É bem longa, né? Mas vou resumir. Eu não tive certeza nesse dia, não. Mas nesse dia eu falei, macho, um potencial aí gigantesco. Não, mas eu percebi. Não, foi orando mesmo, mano. Não foi, teve nenhum momento assim, é porque minha história de amor é legal, mas também não é muito fantasiosa, não, entendeu? Foi orando mesmo, foi vendo qualidades dela, foi vendo qualidades que Deus ele tinha falado assim da minha mulher. Tipo, por exemplo, ela tem uma palavra que ela me entregou. Ela vai cuidar de você. Tipo, isso é uma coisa que ela vai cuidar de você, ela vai. Enfim, foi basicamente isso, coisa assim, entendeu? Não tô lembrando agora não. Mas amém. Outra pergunta. Fácil. Tá muito fácil? Eu tenho um muito difícil no final, mas vamos lá. Como os transicionais sair de uma fase, que é uma pergunta que eu acho que eu trouxe até para os outros dois convidados, como o transicional sair de uma fase de frieza espiritual? Ah, sim, frieza espiritual. Cara, eu acredito que a frieza espiritual, ela tá. Vou usar como texto básico, como eu tô usando. Igual eu tô usando e acabou, vou ficar só nesse mesmo. A frieza espiritual, cara, ela vem quando você deixa de fazer coisas que você fazia no início, né? Sim. De Apocalipse 3, nesse sentido, né? Onde o apóstolo João, onde Jesus ele fala para a igreja, para eles voltarem para as primeiras obras, mas é basicamente na minha cabeça isso, você deixar de fazer coisas que você fazia no início, seja por situações, seja por ocupações, inúmeras coisas. Você deixar de fazer coisas que você fazia no início, quando você estava bem com Deus. Seja jejuar, seja orar, né? Beleza. Mais tempo se dedicar mais tempo nisso. Beleza. É uma pergunta que eu anotei aqui, para finalizar a última pergunta, tá? Essa aqui é boa. Agora tem que responder com sinceridade. Vamos lá.
duas situações que eu quero saber qual que você escolheria, tá bom? Não vai negar, né? Não vai Vamos lá. Neymar fazer o gol na final da Copa e o Brasil ser campeão, o Hexa, ou viajar com a Gabi pro lugar que você quiser com tudo pago. Lembrando que. Caraca, mano! Lembrando que o Neymar fazendo o gol, ele ganha o melhor do mundo, aí o Brasil é Hexa. Ou você leva a Gabi pra onde você quiser com tudo pago. Pra quem não sabe, o Pastor João é um grande admirador do futebol do Neymar. Né? Do futebol. Futebol. Também, claro. Vamos lá. Lembrado bem. Melhor do mundo. Vamos lá. O Brasil ser Hexa com gol do Neymar na final, Fácil. ou levar a pastora Gabi pra onde você quiser com tudo pago. Acho que tudo pago também mexe com o cara, né, mano? Também, velho. O tudo pago mexe com a pessoa, mano. Mas é o Neymar fazendo gol na final, calando a boca de todo mundo. Calando a boca de todo mundo. Eu também, eu não. Qual que seria a escolha? Acho que eu vou ficar com a. Não viajar com a pastora. Viajar com a pastora? Viajar com a Você acabou de Pra desavelar. Copa do Mundo, a gente vai viajar. Viaja pra Copa do Mundo com a pastora ver o Neymar fazer o gol na final. Fechou? Aí é maravilhoso, né? Mas é pra discutir, né? Pra ver uma da música, vai viajar, vai perdendo, né? Então você vai viajar, E vai perdendo. Era o jeito, né? você vai viajar com a pastora. Eu fui manter meu casamento alinhado, né? né? Mesmo tendo que sofrer um pouco do que viver algo momentâneo, né? Aquela que a gente- Todo que vai sofrer. É o Brasil todo que vai sofrer. Não O Brasil todo vai sofrer, eu vou morrer. A vida. é verdade, é verdade. Eu já pra transicionar pro Até uma dica pra vocês, quem quer casar, ou você quer casar, o cara tem que priorizar a mulher. Senão, você vai ter problema. Tem que priorizar, tem que pagar as coisas pra ela, tem que gostar de. Tem que fazer as coisas por ela, entendeu? Tem que fazer as coisas por ela, porque senão você não arrasta um bom marido. Na cabeça dela, entendeu? Na cabeça dos homens tá tudo certo, mas na mulher. Ela Beleza, tem que estar disposto a sacrificar por ela, né? Isso é um sacrifício assim grande. Isso é grande. Isso é dar vida pela esposa, né? Isso dá vida de Deus. Nós matar de trabalho, é isso. Alguém que é. Transicionando pro final, que aí tu olhasse pra tua canal, Caçamba. transicionando pro final, que você olhasse pra aquela cama, declarar essa palavra de Deus e orasse por quem tá assistindo. Ai, quando pastor. Tive uma pastor. Cara, é do momento, né? Que eu tô vendo no momento. No momento, vou sair de Lucas 24, a história de Emaús, agora eu vou para Neemias, né? Famoso Neemias. Mas eu quero liberar sobre a sua vida, né? Uma vida onde você não somente sente o evangelho, não somente ouve da boca das pessoas, mas de fato você vive e pratica essas palavras, né? E uma das palavras que eu quero liberar sobre a sua vida é a de Neemias, né? Onde ele passa 4 meses chorando pelo povo, porque os muros tinham caído, as pessoas estavam desamparadas, sem casas, economicamente muito ruins, pessoas perdendo famílias, inimigos atacando. E Neemias ele se posiciona chorando pelo pecado do povo, porque o povo merecia de fato aquilo, mas ele chora pelo povo, ele clama pelo povo. Ele passa 4 meses, né? Se dedicando ali em orar e em planejar como é que ele ia chegar diante do rei para poder levantar novamente as muralhas de Jerusalém. E é interessante que durante esses 4 meses, assim, que tem marcado, que durante esses 4 meses, mesmo ele tendo posição boa, favorável, tendo um bom relacionamento com um homem poderoso, ele decide voltar os olhos dele para o Senhor e ele decide fazer uma coisa muito interessante, se organizar, né? Se planejar. Então, eu quero liberar essa palavra para você, que você venha ser uma pessoa onde você não venha viver o evangelho por viver, você realmente se planeje, você se organize em fazer jejum, se organize em fazer campanhas, se organize em ler a palavra, porque quando você se organiza e você ora, né, foi o ponto que eu preguei esses dias, muitas vezes, em muitos lugares, tá? Preguei sempre a mesma palavra um bocado de vezes, mas quando você se organiza e você ora, Deus te dá autoridade. Segundo me deu para Neemias, né? Oração mais organização libera uma autoridade sobre você. Neemias ele teve a autoridade
naquele momento sobre o homem mais soberano, sobre o homem que tinha mais poder naquele lugar, porque ele orou e se planejou. Então, tenha planejamento. Você que é crente, sempre tenha planejamento. Realmente não diz na sua cabeça, sempre foi um caminho, né? Mas agora eu tenho colocado isso na minha cabeça e eu tenho colhido muitos frutos disso. Você não vai ser só uma pessoa que tá vivendo, você vai carregar uma autoridade mesmo se você fizer isso, eu creio nisso. Amém? Amém. Agora, ora pela galera. Vou orar e eu vou caboetar, porque os meus espectadores estão dormindo aqui, que são 10 horas da noite. Vai, falem. Mas, é isso. Feche os olhos. Todos. Todos. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por aquilo que o Senhor fez, Deus. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha fluindo sobre as nossas vidas. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha derramando, meu Deus, o mesmo coração devoto que Neemias teve, Jesus. Eu oro, Espírito Santo, para que nós não venhamos ser pessoas displicentes, pessoas desorganizadas, meu Deus, pessoas onde elas não priorizam o teu reino, Jesus. Não, Jesus, mas eu oro para que nós venhamos ter um planejamento, que nós venhamos ser organizados e, ao mesmo tempo, nós não venhamos nos dedicar apenas naquilo que organizamos, naquilo que fazemos, Deus, mas nós, ao mesmo tempo, assim como Neemias, nós vamos depender do Senhor com a organização que o Senhor colocou no nosso coração, Espírito Santo. E que dentro dessa organização, dentro dessa oração, a gente, de fato, venha carregar uma autoridade, meu Deus, que é isso que o Senhor espera de nós. Homens e mulheres de Deus que carregam uma autoridade, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro pela sua vida. Amém. Queria despedir, né, dando aquela mensagem que nós somos chamados como seasons para sermos apaixonados por Jesus em qualquer que seja a estação. E é isso. Que Deus te abençoe. Satisfação aí, todos. Graças a Deus, viu? Está encerrado.